É muito bom nós pensarmos que a lei, ela na verdade, ela brota da graça. Então, antes de falar da lei, Deus se apresenta como aquele que tirou Israel da terra do Egito, do lugar da servidão. Então, eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito. É porque te ama, é porque Ele se interessa por você, é porque Ele se sacrifica por você, é que Ele pode dizer para você que você não precisa ter outros deuses além dele e tudo mais. Então, a lei, ela decorre exatamente daí. Ela transborda da graça. Então, a lei não é algo para nós, de alguma forma, rejeitarmos porque é proibitiva, mas, acima de tudo, a lei, ela é uma resposta do amor de Deus para as nossas vidas. E nós estamos chegando no culto de hoje no último mandamento, na última palavra. Então, os últimos meses vocês viram mandamento após mandamento, os desafios da palavra de Deus em relação a eles. E hoje nós vamos conversar hoje sobre a 10ª palavra, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Logo de cara, nós já vemos uma distinção desse mandamento para os demais mandamentos. É que esse mandamento, ele fala de uma predisposição interna. Mais do que uma atitude, mais do que uma ação, ele tem a ver com um desejo do coração. Penso que é o único mandamento que fala a respeito de desejos, muito mais do que de atitudes, de posturas, ações. Bem, vamos ver o mandamento completo. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa nenhuma que lhe pertença. Esse mandamento também é repetido no livro de Deuteronômios. A palavra Deuteronômio quer dizer a repetição da lei. Então, em Deuteronômios, esse mesmo mandamento aparece assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse mandamento é um mandamento assim, muito bem explicadinho. Ele é muito bem detalhado. Ele fala de vários aspectos do que nós não devemos desejar em relação ao próximo. Não é o primeiro mandamento que é tão explicadinho assim. Nós encontramos outros mandamentos, muito bem explicados. Vamos só relembrar alguns deles. O 2º mandamento, por exemplo: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até 3ª, 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem explicado, bem detalhado. O 3º mandamento também diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar
o seu santo nome em vão. É diferente, por exemplo, de alguns mandamentos do tipo não matarás, não adulterarás. Esses mandamentos, diferentemente desses, explicam, detalham. Tem outros mandamentos. O quarto mandamento, olha que grande. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas ao 7º dia é um sábado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o boi, nem o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, não resta dúvida de que todos devem guardar o dia de sábado. Não só você, mas os teus servos. Mas também os teus animais, mas também todas as pessoas que estão aqui na sua casa, por uma razão muito específica. Você já foi escravo também. E você sabe o que é não descansar. Você sabe o que é não ter trégua. Então, descanse. O Senhor também descansou, descanse. O último mandamento que eu acho que ilustra bem esses mandamentos bem explicados é o 5º mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor. Como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ainda explica esse mandamento dizendo, olha, é um mandamento com promessa. Então, ele é tão completo, ele é tão explicado, esse mandamento, que ele vem com um item a mais, ele vem com um plus, ele vem com promessa. Eu penso que esses mandamentos que eu destaquei para vocês, eles têm essa característica própria de serem muito bem explicados, porque o legislador, o próprio Deus, ele está nos alertando para a dificuldade de serem ordenados. Então é como se Deus estivesse sublinhando esses mandamentos. É como se Deus estivesse falando assim, ó, preste atenção nesses mandamentos. Cuidado com esses mandamentos. Esses mandamentos são importantes e são perigosos. Você pode querer achar um jeito de não obedecer esses mandamentos. Talvez os outros sejam autoexplicativos. Não matarás. Mas esses mandamentos, cuidado. Alerta. Fique preocupado com eles. Voltando então ao 10º mandamento. O 10º mandamento, que é aquele mandamento, né, que nós falamos, que é não cobiçar as coisas do próximo. Esse mandamento a gente pode considerar, talvez por ser o último mandamento, é como se ele fosse um decálogo ou uns 10 mandamentos em miniatura. É como se Deus quisesse, no último mandamento, retomar princípios dos 10 mandamentos anteriores. Por exemplo, cobiçar para si o ouro e a prata podem nos fazer pensar a respeito da idolatria. Os ídolos eram decorados com esse ouro e prata. E a idolatria, como nós já vimos, é a quebra do primeiro mandamento. Um outro exemplo, desejando o amor livre dos cultos à fertilidade, leva tanto à adoração de outros deuses e à irresponsabilidade sexual, a violação do primeiro mandamento e também a violação do 7º mandamento, não adulterarás. Os cultos religiosos dos tempos bíblicos tinham também um elemento da sexualidade. E quando Deus fala de não cobiçar nem a mulher, nem os servos e nem as servas do próximo, talvez esse elemento, esse apelo sexual, esteja embutido nessa preocupação de Deus. Essa tentação de talvez
agregar elementos do culto à questão dessa irresponsabilidade sexual. Além do 10º mandamento, que é cobiçar, pode-se pensar também na violação do 1º mandamento, da adoração de outros deuses, e também do 7º mandamento, que diz respeito ao adultério. Desejar as posses dos outros pode levar ao roubo, uma violação do 8º mandamento. Esse mandamento, então, o 10º mandamento, é um mandamento que pode nos fazer quebrar, vamos dizer assim, outros mandamentos. É um mandamento, como eu já disse, que tem a ver com o elemento da vontade. Então, qualquer tipo de desejo pecaminoso nasce na vontade, nasce no coração. O coração é a sede do nosso desejo. É por isso que esse mandamento nos alerta e nos faz pensar a respeito de outros mandamentos. Quebrar esse mandamento pode significar quebrar os outros mandamentos. Vamos ver alguns exemplos da quebra desse mandamento no Velho Testamento e qual foi o resultado disso na vida de algumas pessoas. Deixa eu contar rapidamente para vocês a história de Acabe. Acabe é casado com uma rainha má chamada Jezabel. Jezabel é o homem da casa. Sabe aquela mulher tipo homem da casa? Acabe, por sua vez, é um sujeito muito mole. É um sujeito que não tem iniciativa. É um sujeito mimado. Um dia, Acabe estava olhando o seu palácio, e aí ele olhou ao lado do palácio dele, tinha uma vinha, um terreno muito bem cuidado por aquele homem ali, Nabote. E aí Acabe teve uma ideia, puxa vida, eu acho que eu vou agregar essa propriedade ao meu palácio. Vai ficar um quintal muito bonito. O quintal do meu palácio e com essa vinha vai ficar maravilhoso. Aí ele chegou para Nabote e falou assim, Nabote, você me vende o seu terreno? Nabote falou, não posso vender o meu terreno, porque é herança dos meus pais. Acabe, eu disse para vocês que ele era um homem mimado, ele foi para casa, sabe o que ele fez? Ele deitou na cama e virou para o lado, esperando Jezabel. Quando Jezabel chegou em casa, falou assim, por que você está triste? E aí, então, Acabe falou, eu pedi o terreno para Nabote e ele não me deu. Penso até imagino ele colocando a mão na boca, né? O dedinho na boca. Eu penso ele chupando o dedo nessa hora. Não tem como não pensar nisso. Jezabel falou, mas você é mole, hein, rapaz? É claro que essa é a minha versão da Bíblia, ok? Então, essa é a minha licença poética, por favor. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas eu interpreto assim. Deixa comigo, eu resolvo essa situação. Jezabel, então, armou toda uma situação, um jantar. E aí, Jezabel contratou 2 testemunhas para que observassem Nabote nesse jantar e depois levantassem um mau testemunho, um falso testemunho, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus. E isso, nós falamos na semana passada, de que a maioria desses mandamentos resultavam em penas capitais, ou seja, a pena de morte. Não foi diferente. Por causa dessa falsa acusação, Nabote foi executado, e então Jezabel falou, olha, está resolvido o problema, pode pegar o terreno para você. Vocês perceberam que tudo se originou do desejo obsessivo de Acabe? De Acabe ter cobiçado a coisa do outro, o terreno do outro. Ok, ele poderia ter desejado, puxa, seria tão bom se desse certo. Mas mediante a negativa de Nabote, a questão estava fechada, não podia, não pode. Eu queria, mas não pode. Mas o cobiçoso, ele não vê limites.
A pessoa que cobiça não vê limites, ele continua cobiçando, ele continua desejando, ele cria situações até que aquilo que ele deseja, ele possa se apropriar, seja um terreno, seja a esposa de alguém, seja o marido de alguém, seja objeto de alguém. O cobiçoso é assim. O cobiçoso é teimoso, o cobiçoso é obstinado. Então, esse desejo obsessivo de Acabe fez com que, além dele ter quebrado o 10º mandamento, ele também quebrou o 9º mandamento. Ele também quebrou o 8º mandamento, não matarás. Um outro exemplo, esse exemplo muitos de nós conhecemos, é a história de Davi. A Bíblia começa essa história contando assim, falando da seguinte maneira: numa época em que era muito comum os reis saírem à batalha, Davi ficou em casa. Então, quer dizer, logo no início da história, a gente já vê que essa história não vai acabar bem. Porque se era para os reis saírem à guerra, por que ele ficou em casa? Ok, ele ficou em casa. E aí um dia, em casa, Davi estava ali no seu palácio. De repente, ele avistou uma mulher descuidada tomando banho. Era Betseba, a esposa de Urias. Davi não pensou 2 vezes. Com o seu poder, com a sua autoridade real, ele perguntou quem era aquela mulher e ele então determinou que aquela mulher viesse aos seus aposentos. Betseba veio aos aposentos de Davi, evidentemente se relacionaram sexualmente, e dali a um tempo veio a notícia de que ela estava grávida, precisava resolver o problema. Davi mandou chamar Urias do campo de batalha, um dos seus principais heróis de guerra, Urias. E então ele fez toda uma situação, toda uma artimanha, para que Urias fosse para casa, se deitasse com a mulher dele mesmo, e assim justificasse a gravidez dela. Pela sua fidelidade, Urias não foi para sua casa, para sua cama, deitar com a sua mulher, porque Urias pensava assim: os meus comandados, os meus soldados estão lá no campo de batalha, eu vou para minha casa, eu vou me deitar com a minha mulher. Urias era muito melhor do que Davi. Enquanto Davi estava desejando, cobiçando a mulher dele, ele estava sendo fiel ao reino. Urias era muito melhor. Alguns até poderiam dizer, não, ele era mais bobo que Davi. Não, Urias era 100 vezes melhor do que Davi. E Davi era um cobiçoso. Davi era um obstinado. Davi desejou o que ele não podia desejar, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade. Porque esse é o problema, né? Quando a pessoa tem uma certa ascensão, seja ela profissional, qualquer tipo de ascensão, essa pessoa acha que pode desejar tudo e todos, e quem ele quiser. O assédio sexual nas empresas, eu penso que fala um pouco disso. Infelizmente, em alguns casos, até o assédio sexual nas igrejas fala um pouco disso. Das pessoas que têm poder, que acham que têm poder, e porque acham que têm poder, pode querer, pode possuir inclusive pessoas. Foi exatamente isso que Davi, infelizmente, fez. E junto com o 10º mandamento, ele quebrou tantos outros mandamentos que nós também poderíamos pensar aqui. Um último exemplo da quebra do 10º mandamento é também vem de outro soldado chamado Acã. Esse exemplo vem do livro de Josué. Deus havia determinado a conquista da terra de Canaã e uma das cidades era a cidade de Ai. Era assim que a cidade se chamava. Deus determinou que eles entrassem naquela cidade e que eles não pegassem nada. Não pegassem nenhum objeto daquela cidade. Tamanha era a maldição que Deus via, a corrupção que Deus via naquele lugar. Então não pegue nada. Apenas vá lá, lute, batalhe, conquiste e saiam de lá.
O texto bíblico fala que, então, Acã chegou, e aí o termo usado em Josué 7:21, a confissão de Acã diz assim, olha, eu cobicei essa capa egípcia, eu cobicei prata, ouro, eu peguei tudo, eu escondi na minha tenda. Essa postura de Acã fez com que a ruína viesse não só sobre a vida dele, mas sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus queridos. Então eu penso que essas histórias, elas falam não só da quebra desse mandamento, mas essas histórias falam das consequências que essa quebra pode trazer sobre a minha vida e também sobre a sua vida, se nós não considerarmos esse 10º mandamento. Vamos voltar ao 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Vocês podem perceber algumas diferenças entre esse mandamento em Êxodo e esse mandamento em Deuteronômio. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre essas duas diferenças. Observando um pouco mais, esse mandamento, ele fala de um desejo mal direcionado e descontrolado ao que é do outro. Eu penso que qualquer desejo que se direcione ao que é do outro já é mal direcionado. Nós devemos e podemos desejar aquilo que é nosso. Nós podemos desejar aquilo que nos convém desejar, aquilo que não pertence a ninguém. Nós podemos desejar um bom trabalho, nós podemos desejar uma boa posição, nós podemos desejar ter um relacionamento sadio, feliz, com alguém ao nosso lado, nós podemos desejar nos casar ou namorar. Mas quando nós direcionamos esse desejo àquilo que é do outro, então o 10º mandamento, ele já está se revelando como algo que pode ser quebrado a qualquer momento. E não só descontrolado, aliás, não só mal direcionado, mas descontrolado. O 10º mandamento fala de uma obsessão. Esses 3 exemplos que eu mencionei para vocês são exemplos de pessoas que simplesmente ficaram obcecadas por aquilo que é do outro, por aquilo que elas não poderiam, em hipótese nenhuma, desejar. Então, é um sentimento descontrolado. O texto do mandamento fala de forma muito clara, você não pode desejar aquilo que é do vizinho. É impressionante, pelo menos dos 2 textos que eu trouxe para vocês, o 9º mandamento fala também sobre o vizinho, e o 10º mandamento também fala do vizinho. É impressionante como Deus tem também uma preocupação com aquelas pessoas com as quais nós convivemos, com as pessoas que estão próximas. É impressionante como nós podemos ser perigosos em relação àquelas pessoas que convivem conosco. Então, cuidado. Cuidado com as coisas do seu vizinho. Cuidado com o que é do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, daquela pessoa que se assenta ao seu lado na igreja, com o seu colega de trabalho. Então o mandamento fala de pessoas que estão próximas. E como, às vezes, nós somos descuidados em relação às coisas daquelas pessoas que estão próximas a nós. Se o seu desejo se direcionar para alguma coisa que é do seu vizinho, você já está quebrando o 10º mandamento. Ainda que seja só dentro do seu coração. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre isso. Que se eu apenas desejar, na perspectiva do homem, evidentemente, uma mulher, Jesus é categórico em dizer, você já adulterou com ela.
Então, direcionar o desejo, desejar apenas no coração, já é a quebra. Mas, via de regra, o desejo leva à ação. Quando a gente alimenta o desejo, a ação é apenas uma consequência infeliz e natural. Olhando um pouco mais, quando nós pensamos no detalhamento, quando ele detalha tanto, não cobice a casa do seu próximo. Então, quando ele fala de casa, no livro de Êxodo, ele está dizendo assim, olha, tudo o que tem dentro da casa do teu próximo é do teu próximo. Não tem nada, não tem exceção nenhuma. Essa regra não tem exceção. É impressionante como na nossa cultura, nós somos os mestres das exceções, né? Nós temos exceção na cultura, pensando na nossa cultura brasileira. Nós temos exceção na nossa legislação. Nós temos exceção na nossa língua portuguesa. A regra da gramática portuguesa não é difícil. O problema da gramática são as exceções. O problema da vida também são aquelas exceções que nós julgamos ser corretas. Então, para que não se pense ter exceção sobre esse mandamento, Deus fala, olha, tudo o que está na casa do próximo é do próximo. A mulher, os servos, os animais, os objetos, se estão na casa do próximo, é do próximo. Não pertence a você. Não cabe a você desejar. Devem estar fora da esfera do seu desejo. Mas também, quando nós pensamos no livro de Deuteronômio, que repete essa mesma lei, nós pensamos que em Deuteronômio, essa lei ela fala do estabelecimento de prioridades. O que é do vizinho, o que é do próximo que seja mais importante para ele? Olha, o que é mais importante para ele, e é dessa maneira que aparece no livro de Deuteronômio, o que é mais importante para ele é a mulher. Depois vem a casa. Depois as propriedades. Evidentemente, numa sociedade escravagista, tem escravos, né? Então os escravos masculinos, as escravas, o boi, o jumento, os objetos. Então Deuteronômio coloca numa escala de valores. Independentemente se são coisas simples ou se são coisas caras, é do próximo. Não importa que seja um clipe, é do próximo. Não importa que seja um botão, é do próximo. Não importa que seja o marido, é do próximo, ou da próxima. Só para vocês entenderem que esse mandamento também cabe para vocês, mulheres. Não olhe, não deseje a casa da sua próxima, nem o marido da próxima, nem o escravo da próxima, né? Na cultura brasileira, graças a Deus, não tem escravos, então tira os escravos daí. Os objetos, aquilo que é da outra, da mulher, da sua amiga, da sua parente, é dela. E é impressionante que o cobiçoso, geralmente, ele vai naquilo que é mais precioso, que é mais caro, né? Quando Davi, por exemplo, adulterou com Batseba, coube ao profeta Natã contar, ou pelo menos colocar o dedo no nariz de Davi e falar, você é um pecador. É muito complicado você falar para uma pessoa muito poderosa que ela está errada, né? Principalmente uma pessoa que tem a espada na mão, né? Então é muito complicado você denunciar
aquele que tem todo o poder. E então Natã, sabendo disso, e não querendo perder a sua cabeça, ele chegou para Davi e falou assim: Rei, quero te contar uma história. Era uma vez um homem que tinha uma cabritinha. E esse animal era um animal de estimação. Ele gostava muito desse animal. Ele tratava esse animal como alguém da sua própria casa. Esse animal, na verdade, ficava dentro da casa dele. Esse homem tinha um vizinho muito rico, poderoso, que tinha muitos animais, bois, tantos animais. Um dia, esse homem rico recebeu visitas em casa e, ao invés de matar um dos seus bois, ele matou a cabrita daquele vizinho, o único animal daquele vizinho. E Davi foi ouvindo essa história e foi ficando indignado. É impressionante como o cobiçoso é hipócrita, né? Ele foi ficando indignado com isso. Mas como? Que absurdo! Quando Natã acabou de contar a história, Davi então falou para ele: diga quem é esse homem, porque hoje ele vai morrer. Agora o profeta podia tranquilamente dizer: meu caro, você é o homem. Você é o homem. Você pegou a coisa mais preciosa daquele homem. Você tem tantos animais aqui, você pegou a cabrita dele. Você tem um harém aqui, e você pegou... O que é? O que eu falei errado? Oi? Ok. Vou ficar nessa, depois você me conta. Como é que é? Conta aí, eu não sei. Só para eu ficar tranquilo. Chamar a mulher de cabrita dele. Não, é que na história era cabrita, né? Você tem um harém aí, você pega a única, agora eu vou atualizar, a única esposa dele. O cobiçoso, ele faz isso. Ele cobiça aquilo que é mais precioso para o outro. Bem, como é que nós podemos trazer esse mandamento para a gente? Primeiro, desejar e tentar obter a propriedade alheia é estar insatisfeito com o que recebeu de Deus, e assim demonstra ingratidão e falta de fé em seu amor. Então, o cobiçoso parece ser uma pessoa ingrata, uma pessoa insatisfeita com aquilo que ela mesma recebeu. Sabe aquele mito da grama mais verde, de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Então, a gente usa isso como justificativa para cobiçar aquilo que é do outro. Olha, aquele homem, ele é tão compreensivo, e o meu marido é tão insensível. Puxa vida, aquela mulher é tão companheira, e a minha mulher é tão distante. Olha só que carro maravilhoso aquela pessoa tem, e eu ainda com esse carro. Então, o cobiçoso é um insatisfeito. Ele sempre está insatisfeito, por isso ele olha para aquilo que é do outro. Por isso que ele deseja aquilo que é do outro, e não se satisfaz com aquilo que é dele mesmo, com o trabalho dele, com as coisas dele, com a família dele, com o casamento dele. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos e irmãs, queridos e queridas, em relação a essa questão da gratidão. Será que você está satisfeito e satisfeita com aquilo que você tem? Será que você tem buscado satisfação naquilo que você tem, naquilo que é seu? Quanto mais insatisfeito com aquilo que é seu, mais você vai querer buscar no outro o complemento dessa sua insatisfação. A inveja estimulada pela cobiça levará, mais cedo ou mais tarde, a que se prejudique de alguma maneira o seu próximo, o que é contrário ao dever essencial do amor. É impressionante como a cobiça é destrutiva. Nas histórias que eu contei para vocês hoje, algumas pessoas mataram por conta da inveja, da cobiça.
Outras pessoas enganaram por causa da cobiça, da inveja. Outras pessoas trouxeram tragédia sobre a sua vida e sobre a sua família por causa da cobiça. Então, embora seja um mandamento que tem uma predisposição interior, o 10º mandamento é destrutivo. O 10º mandamento arrebenta com a vida das pessoas ao nosso redor, com a vida do nosso vizinho, com a vida do nosso amigo, com a vida do nosso companheiro que está ao nosso lado, daquela pessoa que é preciosa para a gente. Cobiçar as coisas dessa pessoa é prejudicar, é destruir, é arrebentar. Cobiçar o marido, cobiçar a mulher, cobiçar o carro, não fica apenas no desejo. Não fica apenas no desejo. A Bíblia diz que toda e qualquer tentação, lá no livro de Tiago, ela começa com uma predisposição interna, começa com a cobiça. Então pense em qualquer pecado. Por trás desse pecado, talvez esteja a cobiça. Qualquer pecado que você pensar. É por isso que a cobiça é o decálogo em miniatura. Tomar cuidado com os desejos do coração é ter a garantia de que você vai efetivamente cumprir todos os demais mandamentos. Coloquei em letras garrafais. Não deseje o que é do próximo, ainda que seja desejável. Às vezes, aquilo que é do vizinho é desejável. Puxa, como eu gostaria. Olha que coisa maravilhosa. Olha que carro. Olha que vida. Olha que marido. Olha que mulher. Olha que personalidade. Olha que pele. Olha que cabelo. Maravilhoso. Não deseje, ainda que seja desejável. Tome cuidado com os seus desejos. Coloque guardas e vigias e trancas e cadeados e correntes no seu desejo, no seu coração. Nós sabemos muito bem, né? O perigo que é o nosso coração e a nossa mente. De repente ela escapa e pode ir para lugares muito perigosos. Não deseje, ainda que seja desejável. Bem, esse é o 10º e último mandamento. Eu quero falar com vocês agora sobre mandamentos. Nós temos, assim, uma dificuldade natural com mandamentos. Talvez por isso nós, às vezes, usemos, ao invés de mandamentos, palavras ou decálogos. Porque mandamento é aquela coisa muito proibitiva, né? Muito impositiva. E talvez nós, no século XXI, tenhamos muita dificuldade com essa história de mandamentos, né? De ordens, de determinações. Mas eu quero falar com vocês sobre o que é mandamento. Qual deve ser o resultado emocional que o mandamento deve gerar em você? Como você deve ver os mandamentos? Esse salmo, o Salmo 19, ele começa falando da natureza. Fala do sol, fala do céu, fala do poder de Deus. E aí, surpreendentemente, ele muda de assunto e começa a falar dos mandamentos. Eu penso que não há nenhuma contradição nesse salmo. Ele muda de assunto, na verdade não muda, ele continua o assunto dizendo, olha como a natureza está submissa aos mandamentos de Deus. Edgar fala aqui da beleza da natureza, de uma flor que glorifica o nome de Deus numa montanha quase inacessível. A natureza vive debaixo da lei de Deus. E olha o resultado.
Olha que situações maravilhosas. Olha quanta coisa bonita nós podemos contemplar na natureza. Eu penso que a natureza nos ensina que se submeter à lei de Deus traga benefícios significativos para a nossa história e para as nossas relações. O salmista diz assim sobre a lei. Eu gostaria que você lesse comigo bem pausadamente esse texto. Diz assim, vamos ler juntos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Eu gosto dessas imagens que ele traz, porque ele está falando de coisas assim preciosas e coisas gostosas. Ele não está falando da lei como proibitiva, ele não está falando de uma lei que oprime, ele não está falando de uma lei que fere, mas ele está falando de que a lei revigora a alma. A lei dá vigor, a lei traz vida, elas são dignas de confiança. A lei é justa, ou seja, dá segurança, não traz instabilidade, ela é justa. Ela traz alegria ao coração. A lei traz luz aos olhos. A lei é pura. Ela dura para sempre, ela não oscila. Ela é verdadeira. Aí ele fecha dizendo, elas são desejáveis, mais desejáveis do que o ouro. Aí eu quero perguntar para você, essa é a tua experiência? Elas para você são mais desejáveis do que o ouro? É dessa maneira que você enxerga a lei de Deus? Ou elas são dispensáveis? Ou elas não são tão valiosas assim? Não são tão importantes assim? Uma vez conhecidas, uma vez refletidas, elas precisam ser mais desejáveis do que o ouro. Elas são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aquele mel escorrendo, dá até água na boca. É desejável. É difícil alguém que não goste de mel. Não vou arriscar porque talvez alguém que fale, eu não gosto. Mas geralmente as pessoas gostam de mel. Geralmente a visão do mel não é alguma coisa que provoca asco, enjoo, mas é alguma coisa até bonita de se ver. O mel escorrendo. O salmo continua. Vamos ler também? Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa segunda parte, né, desse trecho do Salmo, segunda e última parte desse trecho,
fala assim, começa falando, né, que a lei adverte. Isso para nós é muito complicado, ser advertido, né? Nós não gostamos, via de regra, de sermos advertidos. Quando alguém fala que a gente está errando, ó, você está errando, hein? Geralmente nós reagimos assim com um ataque, né? Nós não gostamos da advertência. Mas quando nós temos essa postura, geralmente nós nos colocamos em perigo. Porque a advertência, quando vem de alguém que realmente nos ama, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nosso amigo, quando essa advertência vem da nossa autoridade espiritual, quando ela vem dessas pessoas, geralmente é para nos alertar de alguma coisa que nós não estejamos vendo. A lei faz isso. A lei nos alerta sobre alguma coisa que nós não estamos vendo. O que me preocupa muito, meus queridos, queridas, é que eu tenho ouvido da boca de algumas pessoas o reconhecimento da vontade de Deus. Elas sabem da vontade de Deus. Mas, surpreendentemente, elas falam, mas eu não vou tomar esse caminho. É uma grande surpresa, porque a lei está advertindo, isso não vai dar certo. E mesmo assim a pessoa continua na sua caminhada. Ela escolhe seguir pelo seu próprio risco. A lei adverte. E aí o salmista fala, a grande recompensa. Obedecer à lei, há uma grande recompensa. Ele continua dizendo o seguinte, que é a minha experiência em alguns momentos e a sua, né? Quem é que pode discernir os seus próprios erros? Às vezes a gente perde um pouco a noção das coisas, né? A gente perde um pouco a referência. Nós não nos damos conta de que nós estamos errando. Conversava com uma pessoa hoje, e ela estava falando da preocupação de um ente querido, que esse ente querido está entrando no mundo das drogas. E essa pessoa falou assim, olha, ele disse que ele consegue pelo seu próprio esforço. Ele consegue sozinho parar. Eu disse para essa pessoa, ele não consegue. Porque ele ainda não reconheceu. Ele não reconheceu o seu inimigo, no caso dele. Ele ainda não reconheceu o caminho que ele está tomando. Ele ainda não reconheceu o seu erro. É impressionante como nós, em alguns momentos, não reconhecemos os caminhos e descaminhos. Nós não discernimos os caminhos e descaminhos. Quem é que pode discernir os próprios erros? O salmista fala alguma coisa muito interessante, quando ele diz, Senhor, absolve-me dos erros que eu desconheço. A gente é tão envolvido com o erro que às vezes a gente até assume alguns que a gente nem tem noção. Nós não temos nem noção de alguns erros que nós temos. Senhor, se eu tenho algum erro que eu não conheço, o Senhor me absolve. É tão dentro da gente, né? Está tão dentro que a gente não reconhece alguns deles. Mas ele também diz, olha, Senhor, me guarda dos pecados intencionais. Tem aqueles que eu tenho intenção mesmo. Tem aqueles que eu sei, eu reconheço. Eu sei que é errado. Eu desejo o erro. E aí, quando eu me vejo, eu já estou fazendo o errado, sem resistência nenhuma, sem preocupação nenhuma, inconsequentemente. Senhor, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Tudo isso está no contexto da lei, viu? É quando a gente observa a lei, é quando a gente tem a lei como alguma coisa preciosa, quando a gente tem a lei como alguma coisa deliciosa, como favos de mel, quando a gente tem essa relação com a lei, é que então nós podemos ter de Deus esse favor, essa absolvição dos pecados que a gente desconhece, esse guardar dos pecados intencionais, esse não permitir que os pecados intencionais nos dominem, essa promessa de que então serei íntegro, então serei íntegro,
serei inocente de grande transgressão. E aí, então, a gente pode pensar numa relação agradável com Deus, né? Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, que é a minha rocha e também o meu resgatador. Que quando você revê esse material dos mandamentos, seja através dos vídeos da internet, seja através do material que você tem, da própria, e principalmente da Bíblia Sagrada, quando você rever os 10 mandamentos, que você também se lembre do Salmo 19. A lei, ela é fruto, ela decorre, ela transborda da graça de Deus. A lei é prova de amor. A lei é sinal do cuidado de Deus. A lei é para a sua proteção e não para a sua restrição. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Que você possa usufruir dos benefícios da lei do Senhor.